São muitas emoções, né? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com meus companheiros de luta, de mesa, com todos vocês. Agradecer a Guilmar pelo convite, a nossa companheira de luta também, né? A essa altura, enfim. É dizer que, sinceramente, você sabe quando o meu livro foi lançado, no dia 2 de dezembro de 2006, depois de um trabalho de 15 anos, porque mais que um livro, nesse caso específico, um projeto de vida. Eu fui uma criança do interior da Bahia, litoral da Conquista. Naquela época, eu não tinha assim, ídolos produzidos para as crianças dos anos 70 tinham que se virar com os ídolos dos adultos, né? E dada a força de Roberto Carlos, ele foi meu primeiro ídolo na infância. Era o primeiro artista, o único artista que eu sabia identificar pelo nome, pela voz. E ele tinha aquelas músicas próprias para criança também, Calhambeque, Splish Splash, enfim. Quando eu cheguei à universidade, no final dos anos 80, eu constatei uma exclusão na historiografia. Não tinha nenhum livro. Roberto Carlos, naquela altura, com 30 anos de sucesso absoluto, o artista de maior sucesso no país, maior número de músicas no consciente coletivo nacional, no Rio de Parede, Vendagem. Não tinha nenhum livro que explicasse que artista é esse, de onde ele veio, por que ele é considerado rei, a quem influenciou, por que foi influenciado, enfim, qual a importância desse artista na música e na cultura brasileira. Falei, bom, eu, fã do Roberto, na universidade, não tinha um livro, falei, eu vou fazer esse livro. E me dediquei 15 anos pesquisando, estudando, pensando e escrevendo sobre o fenômeno Roberto Carlos. E quero dizer a vocês que eu passei 15 anos, entrevistei toda a música popular brasileira nesse período, de Tom Jobim a Valdir Soriano. Nesse caminho publiquei meu primeiro livro, Não Sou Cachorro Não, sobre a música brega, também outra exclusão da historiografia na época, enfim, e pesquisando. Tentei nesses 15 anos uma entrevista exclusiva com Roberto Carlos, vou inclusive pedir minha inclusão no Guinness Book, porque eu duvido que exista um jornalista que tenha ficado 15 anos tentando entrevistar o mesmo personagem. Ele não deu a entrevista, no direito dele, aliás, mas não tem problema, eu entrevistei toda a música brasileira, todos me receberam, os músicos do Roberto, o maestro do Roberto, o cara que fez a capa dos discos dele, o técnico de som, o guitarrista, enfim, até o rapaz que vendia pipoca lá na porta do show, onde o Roberto cantava na Jovem Guarda. Pronto, depois de 15 anos, eu publiquei o livro, me lembro quando o livro foi para a gráfica, eu disse assim, até agora Roberto não me ajudou, espero não me atrapalhe, só isso, e lancei o livro. Explicando, respondendo aquelas perguntas que eu mesmo tinha colocado para achar relevante. Bom, o que acontece? Roberto Carlos, então, entra na justiça. Eu publiquei o livro em dezembro. Em janeiro, ele entra na justiça, com dois processos, um no civil e outro no criminal. Alegando o quê, senhor? Aí que é importante. Isso que o deputado Milton Lima falou. Nós todos que escrevemos biografia, é importante dizer que quando eu escrevi a biografia, eu não estava fazendo um ato ilegal, não, porque foi claro aí, eu estou amparado pela Constituição Cidadã Brasileira de 88. É livre a manifestação intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Eu não tinha que pedir licença ao Roberto Carlos para escrever sobre ele, não tenho que pedir licença ao Lula para escrever sobre ele, para nenhum personagem da história do Brasil. A Constituição me garante isso, me garantia já na época. Ocorre que, em 2002, o Código Civil Brasileiro, que avançou em muita coisa, sem dúvida, mas nesse caso específico, o aberrante artigo 20, aberrante, mal feito. Alguns dizem que foi até sem essa intenção, foi um descuido do legislador. O fato é que esse artigo 20 diz lá, salvo se autorizadas, a publicação da imagem e escrito de uma pessoa poderão ser proibidas, negando tudo que a Constituição garante. Um diz, é livre, outro diz, salvo se autorizado. Então, o que fez Roberto Carlos? Se agarrou nesse artigo 20, se agarrou nele, os advogados, pegaram esse artigo 20, olha aqui, ó, está dizendo, salvo se autorizada a publicação de escrito e utilização da imagem. Esse rapaz não pediu autorização para escrever, nem para usar a imagem do Roberto. Logo, esse livro deve ser proibido. Mas ele não pediu só a proibição, pediu a proibição do livro. Pediu 500 mil por dia, cada dia que o livro continuasse à venda. Não sei se está bom para vocês, para mim foi difícil. 500 mil por dia. E pediu a minha prisão por um tempo superior a 2 anos e meio. Prisão, indenização, proibição do livro
e apreensão de todos os exemplares que tivessem. Então ele partiu com tudo. Quando o Roberto fez aquela música Eu Sou Terrível, Vamos Parar, ele estava brincando. Então, foi isso. Agora o que importa, só para dar um exemplo a vocês, qual foi o trabalho dos advogados. O artigo 20 diz, salvo se autorizado a publicação da imagem, mas tem duas pré-condições. Se atingir a honra, boa fama e respeitabilidade e se destinar a fins comerciais. Bom, o que faz o Roberto? Bom, seguinte, se destina a fins comerciais, sim. Foi lançado em dezembro, todo mundo sabe que dezembro é mês do Roberto Carlos, ele lança o disco dele. Esse rapaz vai lançar o livro dele em dezembro, muitos fãs deixaram de comprar o disco para comprar o livro. Portanto, tem uma finalidade comercial, adequando a exigência ao que pede o artigo 2º. Só que tem um problema. Lá também diz, bom, para reforçar, se atingir a honra, boa fama e respeitabilidade. Todo mundo que leu a biografia, e o livro saiu com força, foi capa dos principais cadernos, críticos analisaram o livro, disseram o seguinte: o livro redimensiona a importância de Roberto Carlos na história da música brasileira. Eu fiz isso de propósito mesmo, meu objetivo era esse, porque o Roberto Carlos sempre foi tratado pelas elites culturais brasileiras como algo menor. Chico Buarque está lá no Panteão, Caetano, Milton, Roberto Carlos está lá embaixo, para as elites culturais brasileiras. E eu quis mostrar a elas, principalmente, que o Roberto Carlos é tão importante quanto Chico, quanto Caetano, quanto Milton. A sua intervenção mudou o rumo dos acontecimentos da música brasileira. Enfim, expliquei isso, a crítica entendeu. Redimensiona a importância de Roberto. Os fãs correram a comprar o livro, por isso o livro vendeu bastante, entrou logo na lista do best-seller. Eu recebi e-mails dos fãs, Paulo, eu estou aqui emocionado, já gostava do Roberto, estou gostando muito mais. Às vezes me escreviam, olha Paulo, eu não gostava do Roberto, li por curiosidade e passei a admirar esse artista. Mas como é possível? Um livro que a crítica e os fãs dizem que engrandece, redimensiona, pode ser transformado em um livro que atinge a honra, a boa fama e a respeitabilidade. Aí foi o trabalho dos advogados do Roberto, um trabalho sujo. Por que sujo? Vou te dar só um exemplo. Tiveram que tirar leite de pedra, ficaram apelando. Tem um trecho do livro que eu digo assim: aquele ambiente da Jovem Guarda era marcado por um cenário de sexo, garotas e playboys. Aquelas músicas, vem quente que eu estou fervendo, garota que andar do meu lado vai ver que eu ando bem apressado. Apressado não só no sentido de dirigir o carro em alta velocidade, mas apressado, querer transar com a menina logo, enfim. Sexo, garotas e playboys. Esse era o cenário da Jovem Guarda que eu descrevo no capítulo. O que faz o advogado do Roberto? Eles pegam esse trecho do livro e falam, olha aqui, na página tal, Paulo César diz que o cenário da Jovem Guarda era marcado por um ambiente de sexo, drogas e playboys, associando o Roberto Carlos ao uso de drogas. Quando eu tive acesso ao processo, que isso, eu falei, coisa, eu jamais escrevi isso. O Roberto, ao contrário, sempre se proclamou um careta, fez uma música sobre isso, eu digo lá no livro, em outro capítulo, o Roberto é um careta. A tríade de sexo, drogas e rock and roll, o Roberto só usou muito primeira, sexo, o rock and roll numa fase e drogas não. Digo isso em outra parte do livro, para não deixar tudo. Mas eles pegaram e disseram isso. Quando eu mostrei isso ao jornalista da Folha, falou, Paulo, me manda o processo aí. Comparou que eu realmente, aqui está dizendo, garotas aqui no processo, estão dizendo que é drogas. Foram os advogados do Roberto, o Marco Antônio Campos. Eu disse, Campos, olha aqui, ó, foi isso aqui no processo. Ah, não, isso aí foi um erro de digitação. Você já paga, onde está escrito garota, coloca droga. Tudo isso para quê? Para adequar a exigência do artigo 20. Salvo se autorizado, se lhe atingir a honra, boa forma e se destinar a fins comerciais. Então foi isso. Usando esses argumentos, adulterando o conteúdo do livro, eles conseguiram. Aí eles entraram com duas ações, só para concluir, uma civil e uma criminal. Na civil, o juiz Maurício Chaves de Souza Lima, eu gosto sempre de dar o nome deles todos, sempre, né? Tem tanta notícia sobre o juiz, a gente estava sempre acompanhando aí para a gente ficar de olho. O Maurício Chaves de Souza Lima, então, deu uma liminar proibindo o livro de cara. Considerou muito grave as acusações e proibiu o livro. O juiz do criminal, o Tércio Pires, ele não proibiu o livro, ele marcou uma audiência de conciliação, que no primeiro momento nós todos achamos, ele, a editora, ótimo, né? Ao invés de proibir, ele marca a audiência. Não, quero aqui o senhor Roberto Carlos aqui comigo, e o senhor Paulo César e a editora. Ok, lá fomos nós, eu, Roberto Carlos e as editoras. O livro já estava proibido no cível pela liminar. Quando nós entramos na audiência do criminal, o juiz Tércio Pires foi logo de cara ameaçando fechar a editora Planeta.